Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Você confere agora os destaques internacionais. A Agência Nacional de Saúde Suplementar anunciou hoje o reajuste máximo no preço dos planos de saúde individual e familiares. A mudança vai ter validade até o dia 30 de abril de 2024. O reajuste máximo autorizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é de 9,63% no preço dos planos de saúde individual. O valor foi definido durante reunião dos diretores da ANS. A mudança vai ter validade de 1º de maio até 30 de abril de 2024. O reajuste é válido para os planos médico-hospitalares contratados a partir de janeiro de 1999 ou que foram adaptados à nova legislação. O aumento no valor dos planos de saúde é aplicado pelas operadoras na data em que se comemora 1 ano do contrato do serviço. A decisão não vale para planos coletivos, sejam empresários ou por adesão. No ano passado, a ANS anunciou o maior aumento desde o início da série histórica em 2000, de 15,5%. O reajuste anual é calculado com base nas variações das despesas com atendimento aos beneficiários, intensidade de utilização dos planos pelos clientes e inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo. De acordo com o levantamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em dezembro de 2022, o setor totalizou mais de 50 milhões de usuários em planos de assistência médica, sendo 9 milhões familiares ou individuais. E agora vamos falar de coração, porque a mortalidade por infarto aumentou entre mulheres jovens brasileiras na última década. E menos da metade delas recebe o tratamento adequado para prevenir ou tratar esse problema. Os números de mulheres brasileiras de 18 a 49 anos que são vítimas de infarto cresceram. A Sociedade Brasileira de Cardiologia informou que há falhas de prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do ataque cardíaco e de outras doenças agudas que afetam o sistema cardiovascular entre o público feminino. Com isso, os casos de infarto em mulheres jovens aumentam 62% no Brasil em cerca de 30 anos. O infarto geralmente acontece quando há um entupimento das artérias coronárias, os vasos que levam sangue rico em oxigênio e nutrientes para o coração funcionar direito. Em crise cardíaca aguda, costuma ser o estopim para uma série de problemas, como a obesidade, a hipertensão, o colesterol alto, a diabetes. O infarto também está associado a comportamentos e mudanças de estilo de vida, como o sedentarismo, sono de má qualidade e consumo de álcool e tabagismo. Para especialistas, mais recentemente, outros fatores de risco que também contribuíram para a mudança são as questões psicológicas, como o estresse mental, a ansiedade e a depressão. Em números gerais, o percentual da taxa de mortalidade por infarto no Brasil caiu entre 1990 e 2019. Mas quando são analisados os números específicos de mulheres mais jovens, a realidade é outra. A mortalidade por doenças cardíacas agudas subiu 7,6% entre mulheres de 15 a 49 anos. Nos grupos de mulheres mais velhas e homens de todas as idades, essas taxas estão em queda ou sofreram um crescimento menor. A variação foi menor entre aquelas de 50 a 69 anos e para as que já passaram dos 70 anos. Entre os homens, a variação da mortalidade também foi inferior nos 3 grupos analisados. Vamos falar agora sobre economia. A Confederação Nacional da Agricultura estima que o Plano Safra será de 2 bilhões e 500 milhões de reais para subsídio de seguros no campo e 3 bilhões de reais para 2024. As contribuições ficaram na casa de 1 bilhão de reais no atual plano 2022 e 2023, o que representa cerca de 10% da área plantada do país. Com crescimento de 243% na arrecadação das seguradoras nas modalidades de seguros no campo nos últimos 5 anos, o setor estima que haverá impulso na reserva de recursos federais para o próximo Plano Safra. A estimativa é de lançamento do programa até o final de junho para valer a partir do segundo semestre.
Entidades do meio rural estimam que o programa precisará de 400 bilhões de reais para custeio e investimento. E nesse orçamento bilionário, uma fatia será destinada a seguros. O Plano Safra vem aumentando a importância destinada a esse segmento. Desde que a subvenção foi estabelecida, a partir da edição de 2013 e 2004, recursos para subsidiar parcialmente os seguros para a agricultura e pecuária, houve incremento na adesão dos produtores rurais à contratação de seguros. O subsídio varia de 20% a 40% do valor do contrato de seguro. Em 2022, apenas 7 milhões e 200 mil hectares foram segurados com o recurso de 1 bilhão e 100 milhões de reais, redução pela metade na comparação com 2021. Pelo menos 168 milhões de crianças são vítimas de trabalho infantil, de acordo com a estimativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância, divulgada hoje pelo Dia Internacional contra o Emprego Precoce. A organização denunciou que mais de 20 em cada 100 crianças entram no mercado de trabalho por volta dos 15 anos de idade. O Dia Mundial contra o Trabalho Infantil é celebrado hoje com o tema Justiça Social para Todos. Acabem com o trabalho infantil e visa impulsionar o combate à prática que afeta crianças em todo o mundo. A ONU afirma que a experiência conjunta no combate ao trabalho infantil ao longo das últimas 3 décadas demonstrou que o trabalho infantil pode ser eliminado se as causas profundas forem abordadas. Segundo a Organização Internacional, nas últimas 2 décadas, o mundo tem vindo a fazer progressos constantes na redução do trabalho infantil. Mas com os conflitos e as crises dos últimos anos e ainda a pandemia de Covid-19, mais famílias ficaram na pobreza, o que obrigou milhões de crianças a trabalhar. É no continente africano que a porcentagem é maior, estimando-se que sejam vítimas de trabalho infantil mais de 72 milhões de crianças. As regiões da África e da Ásia e do Pacífico juntas respondem por quase 9 em cada 10 crianças em situação de trabalho infantil em todo o mundo. Apesar do número de crianças em situação de trabalho infantil ser maior em países pobres, os números são superiores em países mais desenvolvidos de rendimentos médios. Perante estes números, a Organização Internacional do Trabalho defende a criação de uma coaligação global por justiça social, tendo como prioridade a eliminação do trabalho infantil. O Gabinete de Direitos Humanos das Nações Unidas ressalta que, a nível global, 50 milhões de pessoas ainda trabalham em formas análogas à escravidão. Milhares de pessoas que vivem perto do vulcão Mayon, nas Filipinas, foram retiradas e levadas para abrigos. As autoridades alertam para os riscos de cinzas e gases tóxicos que saem da cratera. Os sismólogos relataram que registraram pelo menos um terremoto de origem vulcânica. É difícil sair de casa, deixamos para trás nosso gado e não sabemos como vamos cobrir as nossas necessidades diárias. Tivemos que sair porque poderíamos inalar cinzas e enxofre, e isso não é bom para a saúde. O Monte Mayon, localizado a cerca de 330 quilômetros a sudeste da capital Manila, é considerado um dos mais imprevisíveis dos 24 vulcões ativos nas Filipinas. O arquipélago fica no Círculo de Fogo do Pacífico, onde placas tectônicas colidem e causam terremotos e fortes atividades vulcânicas. Por hoje é isso. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo dia para você e até mais.